Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, temos mais uma partida aqui do 2019 Grand Chess Tour na Croácia, tá? E a gente tem então aqui de brancas o Magnus Carlsen jogando contra a lenda viva do xadrez indiano, um dos melhores jogadores do mundo aí, o Viswanathan Anand, tá? O Grand Chess Tour 2019 Croácia conta aí com 12 dos melhores jogadores do mundo, né? Um torneio fortíssimo, são partidas pensadas, 130 minutos para cada jogador, 2 horas e 10, mais 30 segundos de acréscimo por lance, tá? Então, partidas com tempo suficiente aí para grandes jogadas, né? Para grandes partidas realmente. Vamos dar uma olhada aqui, o Magnus Carlsen abre então com o peão de D4, cavalo em F6, C4, E6, e agora cavalo F3, indo para uma anti-Ninzo-Índia, né? A Ninzo-Índia ocorre com cavalo C3, pode ser jogado aqui o lance bispo B4 configurando uma Ninzo-Índia. Então o lance aqui de cavalo em F3 não permite, né, que as pretas entrem na Ninzo-Índia, é chamado de anti-Ninzo-Índia. A partida segue com D5, cavalo aqui em C3 e o Anand faz um lance D capturando aqui em C4, né? Tem que ter muito preparo para fazer um lance desse contra o Magnus Carlsen, né, capturando um peão, mas deixando as brancas construírem um centro forte aqui com E4. E esse lance abre também um ataque sobre C4, né? Mas o Anand tem tudo estudado aí, é um jogador experiente, né? É um dos jogadores aí com idade mais avançada entre os top... eu não sei, se não me engano, ele tá entre os top 10 aí, o Anand, ou top 20 com certeza, né? Então... É um grande jogador, um jogador experiente aí. Bispo B4 jogado então pelo Anand. E aqui é o seguinte, ele está deixando, né, as brancas capturarem de volta C4. Mas o que as pretas não podem permitir numa posição dessas, em hipótese alguma, é as brancas continuarem com esse centro fortíssimo aqui de peões, né? Então bispo B4 crava o cavalo e ameaça aqui o peão de E4. É o que as pretas têm que fazer, tentar destruir esse centro aqui muito forte com D4 e E4. Bispo G5 e agora... o Carlsen responde à altura, né? Então também não permitindo aqui o cavalo capturar em E4, colocando também a sua cravada, né? E tendo suas ameaças também por trás. E agora o Anand faz a coisa correta. O lance C5, ele não pode, mais uma vez, repito, né? Não pode permitir esse centro aqui com C4 D4 e E4. A partida segue com bispo captura em C4 e agora C captura em D4. O Anand foi bem sucedido em quebrar esse centro muito forte aí das brancas. Cavalo captura em D4, bispo captura em C3 e aqui o Anand abdica do seu par de bispos para poder dar uma danificada na estrutura de peões aí do Magnus Carlsen. B captura em C3 e agora dama em A5 e esse lance aqui, não se enganem, ele não está atacando apenas o peão, ele também está atacando o bispo aqui em G5, né? Bispo B5 então bloqueando aqui o ataque com um cheque, bispo D7 protegendo. Bispo captura em F6 e o Magnus Carlsen fala o seguinte: você danificou minha estrutura de peões, eu também vou danificar a sua. G captura em F6, bispo captura em D7, cheque, cavalo captura em D7 e as brancas então dão roque. Aqui o Magnus Carlsen entrega o peão de C3 para conseguir bastante atividade, uma vez que o rei do Anand ainda está no centro, né? A partida segue com dama toma em C3 e agora dama em A4. E esse lance, além de proteger aqui o cavalo em D4, coloca uma situação complicada aqui pro Anand, né? Afinal de contas, o cavalo agora tá atacado, o rei vai ter que ficar defendendo, né? Como é que será que o Anand vai ter que jogar aqui? Será que vai ter que jogar um lance como rei E7 ou torre D8? Que lance defensivo aí o Anand vai fazer, né? E o Anand continua, claro, um jogador experiente aí, com roque, deixando aqui o cavalo em D7, né? Na verdade, não é um sacrifício, né? O Magnus Carlsen, se tivesse capturado aqui em D7, não foi lance jogado. O Anand continuaria simplesmente com torre aqui de A em D8, atacando a dama e fazendo um raio-x aqui no cavalo, né? Então recuperaria sua peça sem grandes dores, né? Dama toma B7, dama toma D4 e a gente teria uma posição bem equilibrada aí no tabuleiro. Por isso que depois de roque, o Magnus Carlsen não vai imediatamente para captura em D7 e captura um peão primeiro. Cavalo toma em E6 e agora, enfim, né? Se capturar o cavalo, aí sim o Magnus Carlsen capturaria o cavalo do Anand. Por isso que o Anand primeiro faz o lance cavalo B6 e agora a dama está atacada, o cavalo está atacado. Será que o Magnus Carlsen não viu essa? Né? Será que o Magnus Carlsen vacilou? Claro que não, ele continua aqui com dama D4 e agora atacando aqui a dama do Anand, né? E se por acaso o Anand capturar,
o cavalo captura de volta e tá tudo certo, né? Então aqui não dá tempo, né, do Anand tentar ganhar uma peça, senão ele tá perdendo a dama, né? A partida segue aqui com torre de F em C8 e com isso o Anand protege aqui a dama, né? Faz um lance de desenvolvimento e continua ameaçando aqui o cavalo. A dama toma C3, torre toma C3, agora sim esse cavalo tem que sair daí. Cavalo em F4 e a gente tem uma posição aí com igualdade material, né? No entanto, o Anand está com esses peões dobrados e ele tem que fazer alguma coisa para se livrar disso. Ele joga o lance torre C5 para poder jogar F5 e se livrar aí desses peões dobrados, né? Torre de F em D1, F5 e também F5 e aqui o Anand vai para um lance forte, não imediatamente capturando aqui, mas segurando aí, dominando a coluna C com torre de A em C8. Ele não tem pressa aí para capturar esse peão. A partida segue com F6 e agora a torre F5 atacando aqui tanto o cavalo quanto o peão e também fazendo um raio-x em F2, ameaçando entrar na sétima. Uma posição perigosa, não dá para o Magnus Carlsen querer ficar defendendo o material aí. Ele joga aqui com G3, né? Simplesmente devolvendo aqui o peão e dando respiro para o rei, né? E mantendo a coluna F bloqueada com esse cavalo aí em F4. Torre também F6, torre D3, vai também poder dobrar as torres. A torre de F aqui em C6 e agora a torre A3, olha só, atacando esse peão aqui em A6. O Magnus Carlsen encontra um alvo aí e vai para cima dele. Torre C1 cheque, torre toma em C1, torre toma em C1 com cheque, rei G2 e agora cavalo C8 com esse lance protege aqui o peão em A7. Olha, apesar da igualdade material, né, vale dizer que a estrutura de peões aqui do Magnus Carlsen está melhor, né? Afinal de contas, o Anand tem 3 ilhas de peões contra 2 ilhas de peões, né? Então, as peças do Magnus Carlsen estão jogando um pouco mais soltas, né? Existem ameaças aqui dessa torre poder passar aqui, ficar pressionando, torre na sétima também pode acontecer, né? No entanto, o Anand tem uma maioria de peões de 2 contra 1 aqui, então já é uma posição bem complexa, né? É uma posição que não tem respostas fáceis aqui. A partida segue com torre D3, torre C7 não permitindo a torre entrando na sétima, a torre D8 com cheque e rei G7, e aqui o lance H4, o Magnus Carlsen imediatamente avança com a sua maioria aí na ala do rei de 3 contra 2. Cavalo em E7 e agora cavalo em H5 cheque, rei H6 e cavalo aqui em F6, né? O Magnus Carlsen vai avançando aí com as suas peças. Rei G6 aqui pelo Anand atacando o cavalo e agora cavalo vem aqui para E8 atacando aqui a torre e fazendo essa torre ter que sair da sétima horizontal, né? Na verdade, da sétima do Carlsen, da segunda aqui do Anand, né? Então agora não dá mais para segurar essa horizontal. O Anand joga aqui com torre C6 e finalmente o Magnus Carlsen com muita técnica e habilidade consegue a sua torre na sétima, né? E esse lance ataca o cavalo, ataca o peão. O Anand tem que fazer alguma coisa a respeito disso e joga o lance torre E6, então protegendo aqui o seu cavalo, né? E também fazendo vai poder dar um ataque descoberto aí nesse cavalo em algum momento. E agora, o que fazer nessa posição, né? Será que o Magnus Carlsen vai capturar aqui o peão de B7, né? Não seria muito... não conseguiria muitas coisas. Torre C8 poderia ser o lance jogado aqui pelo Anand, atacando aqui o cavalo, né? E aí, enfim, poderia ficar numa situação complicada aí para o Magnus Carlsen. Ele perderia todo seu momento de inércia, né, de seu ataque, né, de sua iniciativa. Então, o Magnus Carlsen encontra um lance melhor do que papar peão e ele faz o lance H5 e esse lance é o melhor lance da posição, um lance muito forte, né? Esse lance aqui, enfim, tem ideias de que o rei não pode capturar aqui em H5, senão o cavalo G7, né, daria um duplo e venceria a partida. E é um lance que avança, né? Vai ganhando território, vai colocando complicações aqui no rei do Anand, né? Esse rei já vai ficando com poucas casas. Rei H6 foi jogado e agora cavalo aqui em D6, mais um lance muito forte aqui pelo Magnus Carlsen. Não indo imediatamente para o peão de B7, né? Ali com torre capturando em B7, mas fortalecendo mesmo a posição. Esse cavalo é um monstro aqui em D6, tá atacando vários peões, a torre tem que ficar escrava defendendo o cavalo. Posição complicada aqui pro Anand, né? Mas o Anand vai encontrando alguns lances, ele joga aqui com F5, a partida segue com cavalo, toma B7, o Magnus Carlsen então com um peão a mais. A partida segue com cavalo G8, e agora o lance cavalo D6, o Anand vai jogando com um peão a menos aí. Cavalo F6, agora o Anand foi bem sucedido em fazer um ataque duplo, né? Na torre e no peão.
Cavalo em F5, cheque, rei G5, o cavalo... Mais uma vez, né, gente? Esse peão de H5 aqui é complicado capturar ele agora. Por quê? Depois de rei toma em H5, não cavalo G7. Afinal de contas, esse duplo não venceria porque a torre do Carlsen também está atacada, né? Mas aqui o lance forte da posição, depois de rei toma aqui nessa linha de rei toma em H5, o Magnus Carlsen ficaria muito bem com torre toma em A7, tá? Com 2 peões a mais, provavelmente um final vencedor para o Carlsen. Então o Anand joga de forma precisa aqui, não vai para o peão, joga de forma precisa com rei G5, o Anand joga muito, tá fazendo de tudo para se segurar nesse final complicado. O Carlsen é um excelente jogador de finais, né, conhecido por tirar leite de pedra, né? E aqui então o Anand tem que tomar muito cuidado, e vai fazendo os lances precisos também o Anand. Cavalo D4 pelo Carlsen, e agora o Anand finalmente conseguiu trocar essas torres, que é a sua única chance, né? De poder empatar numa posição com peão a menos, né? Cavalo toma D7, cavalo toma em E6 com cheque e rei toma em H5. No final das contas, o Magnus Carlsen foi muito bem sucedido em conseguir aí um peão a mais. E a gente tem um final difícil aí de rei cavalo e 3 peões contra rei cavalo e 2 peões, né? Se as brancas jogarem muito bem aí e as pretas não souberem se defender, pode ser que tenha vitória aí das brancas. Vamos ver como continua. Rei F3, rei G6, rei F4... Rei F6, atacando aí o cavalo vem para G5, e aqui, gente, se o Magnus Carlsen conseguir capturar o peão aqui da coluna H, vão ficar 2 peões passados e conectados, é vitória na certa, né? O Anand não permite isso, continua com H6, cavalo E4, cheque, rei E6, rei G4, e agora a posição difícil, mais uma vez, o Magnus Carlsen está ameaçando chegar perto aqui desse peão de H e ficar com 2 peões para um final vencedor, mas o Anand vai fazendo os lances precisos aqui. Rei E5 com o tempo sobre o cavalo. F3 defendendo e agora rei D4. Lance preciso da posição. Esse lance é flexível, né? Porque ele tanto pode ir para E3 quanto pode ir para o peão, né? Da coluna A. Mas aqui a estratégia certa realmente é ficar incomodando esses peões, né? Para não permitir com que o peão de H caia e as brancas tenham 2 peões passados e conectados. Rei F5 foi jogado e agora rei E3. A ideia é correta, né? Rei E3 indo para cima aqui desse peão que está desprotegido aqui em F3. E a partida segue agora com F4, então defendendo aí tudo. E o único lance da posição, só tem um lance, gente, nessa posição, que permite as pretas continuarem aí na disputa, né? Tentarem lutar aí pelo seu empate. Qualquer lance aqui perde, exceto um. E é o lance feito pelo Anand, um grande jogador de finais também, um jogador muito experiente, que é o lance H5, tá? É incrível aqui, realmente é necessário muito estudo, realmente para entender que o único lance da posição é o lance H5. Aqui, só para vocês entenderem, tá? Um pouco aí. Se jogasse um lance como A5, por exemplo, com ideias de avançar esse peão e tentar no futuro capturar o peão com o cavalo, o Carlsen ficaria muito bem com o G4, aqui criaria um peão passado, né? Então H5 impede isso. Aqui, por exemplo, o cavalo B8, com ideias de ir atrás do peão, G5, né? E as brancas ficariam vencedoras aqui com o peão toma, F toma, cavalo C6, rei F6 seria muito forte, deixando aqui o cavalo. E depois de rei toma em E4, G6 e não tem como parar esse peão, né? A ideia de rei F6 foi exatamente tirar a casa de E7 aqui do cavalo e não dá mais para segurar esse peão, né? Não tem o que fazer realmente aí para evitar, né? Vai jogar aqui, cavalo E5, G7, né? Não tem mais como segurar. Pode dar até mais algum cheque aí, né? Na posição, ó, ou rei G4, cavalo G4 ou cavalo D7, mas simplesmente rei E7 aí não tem como segurar, né? Então, posição difícil, e o Anand encontra esse lance, então, H5, incrível, é o único lance da posição que permite as pretas lutarem ainda por um empate. Cavalo G5, cavalo C5, rei G6 atacando aí o peão, e agora mais um lance preciso aqui, a casa de F3 não dá mais, né? Então aqui rei F2, olha só, no limite, né? Atacando agora então o peão aqui de G3. A partida segue com F5, ainda assim um final complicado, mas a ideia agora do Anand é a seguinte, depois de rei toma em G3, o rei aqui tá livre agora para poder ir atrás do peão da coluna A, e o cavalo de alguma forma vai ter que ser sacrificado nesse peão, né? E com isso o Anand vai conseguir o empate. Vamos ver se dá tempo, né? O Magnus Carlsen é complicado. Cavalo aqui em E6, e se o Magnus Carlsen agora conseguir trocar esses peões, ele promove primeiro e vence. A partida segue com cavalo D7, o Anand, claro, evita isso. Rei toma em H5, rei F3, o rei agora do Anand tem que voar
para esse peão, né? Para tentar empatar a partida. Rei G5 dando apoio para o peão subir para F6. Rei E4. Cavalo aqui em C7. A5. Cavalo aqui em B5. Rei D3. Rei G6. Preparando o avanço do peão. A4. Rei F7. Indo para cima desse cavalo aí. Cavalo em E5 cheque. Rei F6. Cavalo em F3. Rei E7 preparando a subida do peão. Rei C2. Emocionante o final. F6. Cavalo aqui em G5 não permitindo mais o avanço. O cavalo está pronto para ser sacrificado. Cavalo com D4 cheque. Rei B2. Cavalo aqui em E6. Olha só que posição perigosa. Com isso, o Anand não pode mais ficar com o cavalo parado aqui em G5, né? E se agora o Anand capturar aqui o cavalo, as brancas têm o final vencedor, tá? Não pode capturar, porque as brancas vão promover primeiro. Por exemplo, o rei toma em A2. Depois de F7, rei B2. As brancas promovem primeiro com F8 e esse é um final vencedor para as brancas, tá bom? Existe uma técnica aí simples para vencer um final como esse, por exemplo, A3, dama B4 aqui, tá bom? E aí depois de rei C1 tá caindo o peão, né? E se tentar proteger aqui o peão, simplesmente o rei chega, né? E aí chega para dar checkmate, ó, o rei vai chegando, a ideia é essa, tá? E se as pretas tentarem um tipo de afogamento aqui com A2, dá para passar o rei, ó, evitando o afogamento. E depois de rei B1, aí sim, dama E1, entrega checkmate. Essa é uma das técnicas para vencer esse tipo de final, tá bom? Então por isso que depois de cavalo em E6, o Anand não pode capturar aqui em E6, eles são dois, os dois são conhecedores desse final. A partida segue então com cavalo H7, aqui o Anand vai tentando manter o cavalo, né? Pelo menos agora em H7, segurando a casa de promoção. Com isso ele ganha mais alguns lances, né? A partida segue com F7, rei toma em A2 e agora mais um lance monstro aqui do Carlsen, cavalo G5. E agora apertou aqui pro Anand, né? Porque o cavalo não pode mais permanecer em H7, mas ele não tem mais casa para ir, né? E agora não dá mais para evitar a promoção do peão. Que final, meus amigos, que final! Mais um indiano, não desiste, a lenda indiana do xadrez, aqui a lenda viva do xadrez, né? Joga esse final à altura e vai correndo com o seu peão também agora com A3, né? Deixando aí o cavalo, não tem mais, não tem outro lance, né? E depois de cavalo toma em H7, rei B1, e o Anand também vai fazer o seu peão, né? E é isso, e é assim que deve jogar, né? Um jogador depois de F8 dama, o Anand tá aqui jogando contra a dama e o cavalo do Magnus Carlsen com o seu rei e o seu peão, né? E é o que tem que ser feito realmente aqui na posição. O Anand vai lutando aqui. A2, portanto. E depois de dama F5 cheque, rei B2, né? Dama em E5 cheque, rei B1. Dama E4 cheque, rei B2. Não tem como evitar, né, a promoção desse peão. O Carlsen vai tentando alguns cheques. Dama E2 cheque, rei B1. E agora cavalo F6. O Anand finalmente promove aí o seu peão em A1, promovendo aí para dama, né? A partida segue com cavalo D5. E agora a dama dá muito cheque, né? Dama G7 cheque, rei D6. E aqui, enfim, se o Anand conseguir trocar as damas, rei e cavalo contra rei é empate, né? Dama F8 cheque. E o Carlsen, percebendo, né, que essa posição vai ser empate, ele ainda faz uma brincadeira aqui na posição e faz o lance rei E5, uma brincadeira muito legal aqui do Magnus Carlsen. Porque depois de dama E8 cheque, você fala o seguinte, né? A dama vai capturar a outra dama, tem um espeto aqui na posição, né? Então isso aparentemente faz com que o Anand pareça, né, que o Anand tem uma vitória aí, né? Rei e dama contra rei e cavalo é vitória, né? É um final vencedor para o detentor da dama, mas o Carlsen faz essa brincadeira aí, porque depois de rei D4 e dama toma aqui em D2, o Carlsen tem o lance cavalo C3, né? E com isso o Carlsen aceita, né? Leva essa partida para o empate, mas de uma forma bonita, né? De uma forma como mostrando tudo que o xadrez tem de bom, né? E aí depois de cavalo C3, rei A1, cavalo toma em E2, a gente tem um bonito empate aí, né? Os empates podem também serem emocionantes, né? E essa partida foi uma delas. O campeão mundial Magnus Carlsen contra a lenda viva Anand, uma partida incrível. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Pessoal, muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!